Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Vamos mais uma instruções. Você sabia? Você sabia qual a importância de 3 acontecimentos grandiosos que surgiu sobre essa humanidade? Não, a vinda de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus? Você não sabia? Então você agora vai ficar sabendo. Vamos falar primeiro sobre a vinda de Jesus, a importância da vinda de Jesus. Porque Jesus precisaria ter vindo para que por ele fosse oferecido sacrifício vivo para resgatar o homem da culpa do seu pecado diante de Deus. A vinda de Jesus foi importante porque dentre os homens não havia ninguém digno de tomar o lugar do pecador, cumprir a exigência de Deus e vencer a morte e dar esperança de salvação ao pecador. É o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 3 e o 4. Não havia ninguém digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Só Jesus era digno, só Jesus era capaz e suficiente de tomar o lugar do pecador, dando a sua vida em resgate da nossa. Por isso que foi importante a vinda de Jesus a este mundo, o verbo se fazer carne e habitar entre nós. Foi importante porque dentre os homens nenhum tinha a capacidade e poderia oferecer e cumprir a exigência de Deus para justificar o pecador de seu pecado. Por isso que foi importante a vinda de Jesus. Agora, foi importante também a morte de Jesus. Qual a importância da morte de Jesus Cristo? A morte de Jesus Cristo foi importante porque o preço pago pela dívida do pecador precisaria ser pago com vida. A morte de Jesus foi o único mérito que levou o pecador a ser justificado. A morte de Jesus foi o único meio pelo qual foi cumprida a exigência de Deus para justificar o pecador. A morte de Cristo foi importante, porque assim como o homem pecou e teria que oferecer um sacrifício de vida, e a vida do homem estava em pecado, contaminada, não tinha a pureza que precisava para oferecer o sacrifício, foi preciso Jesus tomar o lugar do Cordeiro e sacrificar-se a si mesmo, oferecer a sua vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que foi importante a morte de Jesus, porque sem morte, sem derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados. Então, a vida de Jesus foi o preço pago pela dívida do pecador. A vida de Jesus foi dada em nosso resgate. Tinha que ser assim, porque senão não haveria outro jeito para que nós fôssemos justificados do nosso pecado. Colossenses capítulo 1, versículo 22 e 23. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Apocalipse 5, 9. Atos 20 e 28. É muito interessante esse texto de Atos 20 e 28. Você dê uma lida aí, que eu quero gastar pouco tempo com os vídeos de instruções, levando para vocês informações que edificam. O terceiro fato, o terceiro acontecimento que surgiu na humanidade, que teve grande importância, você sabia? Está sabendo agora. O terceiro acontecimento foi a ressurreição de Jesus. Qual a importância da ressurreição de Jesus Cristo para nossas vidas? A ressurreição de Jesus foi importante por quê? Porque através desse fato, Jesus confirmou a vitória sobre a morte. Através da ressurreição, Jesus confirmou a vitória sobre a morte, nos dando a esperança, nos dando a certeza, a convicção de que nós em Cristo seremos também venceremos a morte, porque Cristo nos garante a vitória. Aleluia! É o que disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 57, porque Deus nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde está a morte e o teu agrilhão? A morte foi vencida, a morte foi derrotada com a ressurreição de Jesus Cristo. A importância da ressurreição de Jesus para que nós tenhamos confiança, convicto e sejamos real em nossa vitória. Tenhamos a verdadeira convicção da realidade da nossa vitória, porque Jesus ressuscitou. E disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios na sua primeira carta, no capítulo 15, no versículo 17, ele diz: se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã.
Seria vã acreditar em Cristo se não tivesse ressuscitado, porque é inútil acreditar em quem está morto. Por isso que nós cremos no Deus vivo, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então, você sabia porque a vida, a morte e a ressurreição de Jesus? Não, agora você ficou sabendo. Evangelista Wellington Ramos levando informações da palavra para você no quadro Você Sabia? Instruções que edificam para a glória de Deus e o teu crescimento espiritual. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?